Muito obrigado, Helena, Denis e Gláucia, pelas considerações e palavras inspiradoras. E agora vamos dar início à nossa agenda oficial do dia. Como a Gláucia mencionou, a gente vai ter o primeiro painel sobre os desafios para a implementação de políticas para lideranças e de gestão de pessoas. E, para isso, eu gostaria de convidar ao palco a mediadora Cibele Franzese, que, além de integrante do Movimento Pessoas à Frente, é coordenadora do curso de graduação de Administração Pública da FGV. Seja bem-vinda, Cibele. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para mediar essa mesa maravilhosa, que vai ser muito interessante. O tema também muito importante para a gente discutir. Eu vou primeiro dizer como é que a gente vai funcionar. Então, nós vamos ter um primeiro momento de contextualização, muito rápido, que eu vou fazer aqui com vocês. Depois nós vamos ter uma conversa com convidadas, convidadas muito especiais, que eu já vou apresentar logo mais. E depois nós vamos ter um momento para a participação de todos vocês, em que a gente vai poder, em cada mesa, ter uma discussão, e depois nós vamos coletar tudo que vocês conversaram nas mesas, para poder ter uma participação de todos e todas. Então, para a gente no movimento é muito importante ter essa escuta. Então, como já foi dito aqui, todos foram convidados especialmente para estar aqui. Então, vai ser bem importante para a gente ouvir o que cada um e cada uma de vocês tem a dizer. Tá? Então, nós vamos começar falando sobre o tema das lideranças. Como a Helena muito bem falou, esse tema é um tema muito caro para nós no movimento. E por que é importante falar sobre lideranças? As lideranças, elas são aquela parte que articula a implementação das políticas públicas. A gente tem a diretriz política e como é que ela vai ser implementada. Todos vocês que já tiveram em governo sabem como é difícil a gente conseguir implementar aquilo que foi comprometido com a população. Como é difícil fazer a máquina funcionar no dia a dia para aquilo chegar na ponta até a população. E são essas lideranças que são capazes de fazer esse milagre de todo dia acontecer. São capazes de fazer as escolas funcionarem, que são capazes de fazer o engajamento das equipes, capazes de darem um feedback todo dia para as pessoas, capazes de desdobrarem as metas para elas chegarem na ponta. Por isso que elas são tão importantes. E a gente mesmo, na nossa vida, é capaz de se lembrar de um chefe ou de uma chefa que mobilizou, que nos marcou, que fez a gente ir mais motivado a trabalhar, que foi um bom mentor ou uma boa mentora, ou, às vezes, até que foi um desmobilizador no nosso trabalho, que fez a gente desistir de um emprego, fez a gente procurar uma outra oportunidade, porque estragou aquele nosso desempenho, porque as lideranças de fato importam. E importam tanto que 75% dos países da OCDE e da América Latina e Caribe têm políticas para atração de lideranças por competências. E que tipo de competências? Não são só competências formais de conhecimento. São competências também transversais, que envolvem competências socioemocionais, envolvem competências gerenciais. E nós, no Brasil? Nós não temos esse tipo de sistema estruturado de recrutamento e seleção de altas lideranças. E o que isso faz para nós? Isso faz com que, no caso brasileiro, o movimento Pessoas à Frente fez uma pesquisa com o Datafolha e 8% da população apenas acredita que nossas lideranças no setor público são competentes. Isso traz para o Brasil uma imagem muito grande de deslegitimidade do setor público. 88% dos brasileiros, segundo a mesma pesquisa, acredita que seus problemas estariam resolvidos se os servidores públicos fossem mais eficientes. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas desacreditem do serviço público em si. Então, por isso que a gente acredita que as pessoas devem estar à frente, e que elas são uma prioridade para que a gente consiga ter mais efetividade no setor público.
No caso do Brasil, a gente sabe que os cargos de chefia e direção são de livre nomeação. E o critério político acaba sendo o único critério. A gente acha que o critério político não deve ser afastado. Ele é, sim, importante, mas ele deve ser combinado com outros critérios, né? Que são critérios de competências, e a gente pode criar uma matriz de competência diversa para conseguir trazer as melhores pessoas para essas lideranças. Tá? Então, por isso que a gente entende que é muito importante discutir o tema das lideranças. E como é também pauta do nosso encontro de hoje, esses critérios também incluem diversidade, diversidade de gênero, diversidade de raça, para que a gente tenha mais representatividade no setor público. E isso é muito importante na hora de tomar decisões sobre políticas públicas. Tá? Então, esse é o tema que a gente vai discutir agora, com pessoas muito interessantes e que estão tomando decisões que já vão ter efeito sobre as políticas públicas agora. Tá? Então, para discutir esse tema, eu vou chamar aqui para estar comigo. A primeira pessoa que eu já estou olhando daqui, Ellen da Silva. Vem para cá, Ellen. A Ellen é cofundadora e diretora de formação da Maim Consultoria Antirracista. Vou chamar também a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Por favor, Raquel. E, por fim, a ministra de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, Esther Dweck. Por favor, ministra, suba aqui ao palco. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Já começamos tendo uma mesa só de mulheres. Estou achando isso tudo muito legal. E eu queria muito agradecer a presença de vocês e começar perguntando para a ministra, agradecer muito a sua presença. E retomando o ponto que o Denis falou, que Brasília tem muitas tentações e, quero dizer, obrigações, que a ministra deve estar aqui cheia de coisas e compromissos na cabeça, e separou esse tempo para estar aqui conosco. Queria agradecer e perguntar para a ministra. Ministra, a gente falou muito aqui sobre políticas para lideranças, né? E o Ministério de Gestão é um lugar privilegiado para pensar sobre isso. E queria perguntar a sua opinião sobre essa ideia de ter uma política para lideranças e pensar como vocês têm visto isso no Ministério, se você acha que ter uma política para lideranças importa, como você vê esse tema hoje no país. Maravilha. Obrigada, Sibeli. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Estou vendo tantas pessoas conhecidas e legais aí no painel. Eu cheguei meio correndo, não deu para ver todo mundo, agora eu estou conseguindo ver melhor quem está aqui. É um prazer poder estar aqui, agradecer aos organizadores por esse momento, poder dividir a mesa aqui com a governadora, com a Ellen, realmente depois com a ministra Carmen Lúcia, que vai chegar daqui a pouco. Bom, primeiro, eu acho que tem, até reagir um pouco à sua contextualização inicial, eu acho que a gente tem no Brasil, de fato, não existe um processo formal de formação de liderança, né, de seleção de liderança, mas existe, sim, um grande projeto de formação de liderança, né? Então, era importante as pessoas conhecerem. E eu lembro que a própria FGV, eu estava no governo em 2011 a 2015, e, em 2013, eu acho que teve uma pesquisa super bacana sobre quem eram as lideranças no governo e tinha um percentual, assim, 80 e tantos % tinham formação na área, 70% tinham pós-graduação na área onde estavam atuando. Então, existe um pouco de desinformação para a população sobre quem são as lideranças também, né? Acho que tem pouca... A gente passou por um período muito forte de desacreditar no Estado, de dizer que os servidores públicos não eram competentes. Então, a pesquisa reflete um pouco o que existia no Brasil, que era uma tentativa de deslegitimar o Estado. E essa deslegitimização do Estado passava por desacreditar os servidores, por forçar essa contraposição entre política e
e técnica, né, que é uma contraposição que não faz sentido, porque todos os cargos de liderança, por definição, são cargos políticos, obviamente, né, mas as pessoas têm que ter formação na área para poder, de fato, tocar as políticas. Então, eu acho que a gente tem que ter um processo no Brasil, e eu acho que e o Movimento Pessoas à Frente, mas todas as instituições que estão envolvidas aqui já têm feito esse trabalho super importante da gente mudar um pouco a visão da população brasileira sobre o que é o Estado, a importância do Estado, a importância de políticas públicas, né? Então, acho que é muito importante a gente dialogar com essa pesquisa também por essa visão de tentar tirar um pouco esse mito que foi criado de que os servidores públicos não são competentes, de que você não tem pessoas à frente que são competentes também, né? Então, acho que tem, sim, porque fica muito claro que todo momento de formação de governo vai ter a nova aliança, né? A gente tem um presidencialismo de coalizão, então a gente precisa assim, de fazer vai ter pessoas de representações de partidos, etc. Mas, quando a gente vai olhar os currículos, uma parte dos currículos são super adequados à área que eles estão, tem formação, etc., mesmo não tendo um processo formal de seleção. E, por outro lado, a gente aqui está a presidente da ENAP, aqui a Betânia, né? A ENAP, por ser um centro de excelência e de formação na área de uma escola de governo, assim como outras escolas de governo, né? A gente sabe que os estados têm suas escolas de governo, os municípios, e dentro do próprio governo federal a gente tem mais de uma escola de governo, né? A ENAP, hoje em dia, é a principal, porque juntou também com a ESAF, que era a escola de governo ligada à Fazenda. Ela tem várias iniciativas de formação de lideranças, porque um ponto super importante que a Cibele falou aqui no início é que, muitas vezes, você pode ser uma pessoa excelente técnico na sua área, mas não ter essa habilidade de gestão de pessoas, de comandar grupos. Então, você precisa formar as pessoas para estarem à frente, né? E, nesse sentido, a gente tem feito um trabalho, a ENAP já tem feito esse trabalho, mas está fortalecendo esse trabalho, né, no Lidera Gov, que tem formado gente para poder assumir os cargos de liderança, né, pessoas que são excelentes tecnicamente, que precisam também ter essas outras habilidades de poder estar à frente. A gente tem o Liderando para o Desenvolvimento, né, que é um processo de formação de novos prefeitos, porque a gente sabe que, muitas vezes, os prefeitos estão entrando ali pela primeira vez, não conhecem, têm pouco conhecimento da própria máquina pública, como funciona. Então, a gente tem feito um trabalho importante de formação e, agora, mais recentemente, com todo o processo da gente de querer aumentar a diversidade na liderança, também de formação de pessoas negras, né? Um programa específico para a formação de pessoas negras, para que a gente possa ter ascensão na carreira. E acho que era muito importante a gente fazer uma pesquisa, aí acho que até convido a FGV de novo para fazer essa pesquisa, né? A gente pode fazer junto. A gente está fazendo agora um processo de atualização cadastral dos servidores, todo mundo, né? E a gente vai ter esse mapa melhor agora de como está a liderança, e a gente precisa fazer também da discussão de formação, quem são essas pessoas, para a gente poder mudar na sociedade um pouco essa visão. E aí, claro, depois a gente pode discutir se existem algumas formas. E, hoje em dia, a gente tem já, se a gente olhar assim, qualquer ministério, você vai ver que a maior parte dos cargos hoje em dia já é ocupado, cargos mesmo de liderança já são ocupados por servidores públicos, é um percentual bastante alto. Né? A gente tem um percentual mínimo que tem que ser ocupado por servidores, né? Que hoje em dia é um número geral, mas o número é muito superior a esse mínimo, né? Que é de 60%. Então, a gente já tem esse processo de ascensão na carreira. Então, acho que era muito bom a gente desmistificar um pouco para a sociedade isso e pensar assim, podemos pensar em como é que alguns cargos seria importante ter processo de seleção. Alguns ministérios já fazem, que eles têm cargos específicos que eles querem escolher. A própria ENAP já tem um já tem um programa para fazer essa seleção, só não é algo obrigatório, que fica um pouco a critério de cada gestor, mas acho que era importante a gente ter essa visão mais ampla de como é que está hoje o serviço público brasileiro. Muito obrigada, ministra. Eu vou fazer um primeiro anúncio que a ministra mencionou sobre a ministra Carmen Lúcia, né? Eu não anunciei ainda, ela vai chegar e vai compor a nossa mesa. Então, mais uma mulher para estar aqui conosco debatendo. E eu vou aproveitar que a ministra Esther deve nos deixar em breve, então eu vou fazer mais uma pergunta para a senhora. E eu queria aproveitar o gancho disso que a senhora falou, porque eu acho que muita gente não sabe o tanto de coisa que está sendo feita, né? Então, a gente tem um desafio de transparência enorme, né? Então, a gente não sabe o perfil dos servidores, né? E tem um desafio de transparência grande para comunicar isso para a população, porque tem muita gente qualificada, como a senhora falou, e tem gente já fazendo um bom trabalho. Então, tem um desafio de diagnóstico também, que eu acho que super bacana, e do próprio governo está abrindo isso para a gente fazer pesquisa, que é uma postura
muito legal, de quem tem coisa boa para mostrar, e um desafio de transparência que eu acho que vocês já estão começando a enfrentar no Ministério, porque já tem um observatório, tem coisa nova para mostrar, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dos avanços que vocês estão fazendo na transparência, sobre o observatório e como a gente pode tornar isso maior, para que outros ministérios usem esses dados, para que a gente possa, ou em parceria com a universidade ou com a sociedade civil, transformar esses dados mais sei lá, consumíveis para as pessoas, bater o bumbo sobre isso, porque, enfim, fazer transparência com dados de pessoal não é uma coisa banal, né? É uma coisa que muita gente esconde. Enfim, e dar um exemplo para estados e municípios fazerem isso também, porque isso é uma coisa muito, muito bacana, de verdade. Para que você falasse um pouquinho sobre o observatório. Maravilha. Bom, primeiro, obrigada de novo pela pergunta. Não, e acho que o observatório ele é uma iniciativa que veio da... E aí, acho que eu não lembro exatamente se a Miriam, que é a pessoa que está à frente disso, Miriam Bittencourt, se ela participou de um programa... Acho que ela participou de um programa na ENAP de Data Science. E ela mesma, ela é uma estatística, né? Então ela tem essa formação e ela participou desse curso sobre Data Science e ela falou, nossa, a gente tem aqui uma base de dados gigantesca que está disponibilizada para a população, mas de uma forma que eu mesma, eu sou professora, pesquisadora, eu era fã do Boletim de Estatística de Pessoal, não sei se alguém aqui conhece, eu era fã número 1 do Boletim de Estatística de Pessoal, adorava aquela publicação. Na época que eu estava no Ministério, ela era até impressa, né? Enfim, hoje em dia é um custo excessivo e um excesso de papel impresso, né? A gente não precisa mais ela ser impressa, mas ela durante muito tempo deixou de ser impressa, mas ficou lá um PDFzinho que você baixava e tinha todas as informações, talvez não eram nem todas, mas era uma ampla gama de informações, e num determinado momento isso acabou e o governo trocou isso por uma espécie de transparência ativa que eu sempre falo, é um excesso de transparência que não ajuda às vezes. Quer botar, estão todos os dados aqui, agora você se vira para achar o que você quer. E, muitas vezes, isso é uma não transparência, a gente sabe disso. Claro, quem é super especialista vai conseguir pegar aquilo, botar num supercomputador, rodar, escolher os dados, etc. Mas a maior parte das pessoas queria poder ir lá e ver quantas mulheres estão no Ministério tal, quantas pessoas negras, Eu queria ter essas informações mais básicas, sem precisar ser um especialista em dados para poder mexer. E acabou que foi interessante, porque quando a Miriam veio me apresentar isso, que era uma coisa que ela já estava fazendo, mas que não tinha tido nenhuma relevância no governo anterior. As pessoas não deram nenhuma bola para aquilo. Quando ela me apresentou, eu falei, gente, milagre, era o que eu queria. Eu queria de volta o Boletim de Estatística Pessoal. E, obviamente, não era para ser mais naquele formato, mas a gente pode fazer num formato moderno, atualizado, né, para um mundo digital. E foi exatamente o que ela estava fazendo, que era pegar o observatório e trabalhar os dados de uma maneira que as pessoas possam entender que tipos de dados tem ali. E, a partir disso, inclusive, entender a própria academia, né? Que, olha, tem esses dados aqui, mas tem muito mais. Vocês podem explorar ainda mais, mas dá exemplos de como explorar, puxar temas relevantes. Né? E o observatório foi exatamente isso. E aí ela falou, aí a gente falou, então vamos fazer um lançamento disso para se tornar público. Vamos convidar pessoas especialistas no tema, convidamos o pessoal do Ministério da Igualdade Racial também para estar junto, porque esse ano, a gente quer dar um foco muito grande na questão racial, por todos os processos que a gente está fazendo de melhorar a diversidade dentro dos cargos de liderança, mas dentro do próprio setor público. Então, a gente trouxe isso para mostrar para a sociedade, olha, existem esses dados, eles vão ficar públicos, a gente vai fazer atualizações periódicas. E, dentro do Ministério, acho que era importante aproveitar aqui a oportunidade para falar, a gente montou agora um grupo, né, que é um núcleo de informações, para justamente o nosso Ministério, é um ministério que tem... Cadê a Catiana, que está ali? Quantos sistemas estruturantes a gente tem, Catiana? 6 sistemas estruturantes do governo federal. Todos eles são enormes bases de dados, né, com bases de dados importantíssimas para o conhecimento da população. Então, a gente montou um núcleo de informações do Ministério para poder fazer isso para todas as áreas, né, não só a área de pessoal, que, claro, é o tema principal aqui da nossa mesa. Não sei se todo mundo conhece, mas ontem estava na rede de parcerias de transferências e parcerias da União, que é uma fonte gigantesca de transferência de recursos para estados e municípios, e é uma rede que tem ali muitos dados. A gente tem 2 grandes sistemas, que é o Transfere.gov e o Obras.gov, que dão publicização de todos os dados de transferências que a União faz, das obras que a União está fazendo, e está disponibilizando para estados e municípios. E a gente acha que pode fazer isso a muitas parcerias, né? A gente tem muita capacidade de fazer parceria com estados e municípios para que a gente possa usar os mesmos sistemas, que a gente possa usar
né? Às vezes, alguns estados têm sistemas melhores que o do governo federal, e a gente possa fazer intercâmbio. Então, de fato, a gente está muito envolvido nisso, né, em tornar os nossos dados mais públicos possível, de uma maneira que as pessoas entendam o que tem ali e que a academia, obviamente, outros pesquisadores possam explorar isso e aí os dados. A gente está tudo que não tem que, por questões também da LGPD, que a gente tem que não pode deixar os dados públicos de forma que sejam individualizados, etc. Mas a gente está fazendo toda a análise para ter as bases de dados públicas, ter dados, informações públicas, né, e poder fazer isso da maneira mais transparente possível. Obrigada. Obrigada. E eu queria fazer uma última pergunta para a senhora sobre o decreto dos 30%, que é, de fato, muito revolucionário, né? Porque a gente não tem nenhuma limitação, no caso brasileiro, nenhuma. Tem poucas restrições à limitação dos cargos em comissão, né? E aí, quando ela vem de uma maneira a incluir pretos e pardos nas posições de liderança, né? E aí eu queria perguntar para a senhora como vocês estão vendo a inclusão dessas pessoas no serviço público, enfim, como isso está sendo conversado com os outros ministérios, como vocês estão planejando isso, e como isso está sendo combinado com o FIAR, que é uma outra política interessante. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre como você está pensando a implementação disso no governo federal. Bom, primeiro, acho que até contar um pouco da história desse decreto, né? A gente, na verdade, desde a transição, quando já tinha a indicação da ministra Aniele, a minha indicação, enfim, faltavam 10 dias para o final da transição, como todo mundo sabe, foi ali no final de dezembro, a gente já começou a conversar sobre a possibilidade desse decreto, né? E, obviamente, era uma discussão que precisava ser feita com o governo já implementado, né? Então, logo que o governo foi implementado, a gente retomou essa discussão, começou a pensar qual seria, e aí a gente percebeu talvez dois grandes gargalos, não chega a ser gargalos, mas duas questões que a gente precisava enfrentar. Uma era esse recadastramento, né? Tanto que a gente deu muita ênfase no recadastramento. É um recadastramento geral, que começou agora dia 1º de junho, para a gente poder... o governo faz periodicamente o recadastramento de servidores, né, para atualizar dados, ter todas as informações necessárias dos servidores, mas a gente deu um foco muito grande na questão de cor e raça e etnia, para poder ter um bom retrato dos servidores. Porque a gente percebeu que aquele campo era praticamente preenchido por todo mundo. Mas algumas pessoas do próprio Ministério olharam e não se identificaram no que estava marcado lá, porque provavelmente vinha de algum outro cadastro, que em algum momento histórico brasileiro a pessoa se identificou de um jeito e falava, não, hoje em dia eu não me identifico mais dessa forma. Hoje em dia ou era uma pessoa que estava como parda, que hoje em dia fala, não, eu sou branca, do ponto de vista, né, por toda a discussão do que é, e o contrário também, uma pessoa... branca, que se identificava como parda hoje, etc. Então, a gente percebeu que precisava... a percepção sobre isso mudou, felizmente, por um avanço na sociedade brasileira. Então, a gente falou, precisamos fazer um recadastramento para que a gente tenha a correta noção de quem são os servidores públicos e que estão em cargos de liderança, em geral. Então, a gente tinha uma estatística já inicial sobre como é que estava, e a gente colocou uma meta acima, obviamente, do dado que a gente tinha, para poder, e era uma meta pensada em conformidade com... A gente, obviamente, tem uma preocupação no acesso aos servidores, então ela é uma meta, inclusive, acima da cota que tinha para concurso público, né? Então, para poder fortalecer ainda mais essa área. E a gente agora está fazendo esses dois processos, o recadastramento e o processo de formação também. O FIAR é uma das iniciativas nesse sentido, né? O FIAR ele é um programa de iniciativas antirracistas conduzido pela ENAP em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, e ele tem uma parte específica de formação de liderança, que eu tinha mencionado antes, sem falar do programa, porque a gente acha que a gente precisa fazer esse processo interno de encontrar essas lideranças, né? Mesmo que você não tenha um processo formal de seleção, a gente tem muitos processos de cadastramento, as pessoas oferecerem vagas, os ministérios ofertarem as vagas, você tem um cadastro de pessoas já estão ali para aquelas áreas específicas que podem ser ofertadas aos ministérios. Então, já tem várias iniciativas e a gente está aumentando isso, fortalecendo a discussão dos critérios raciais e de cor. E tem um ponto ali que está em aberto, se vocês virem as metas, ela é para 2025, né, para chegar até 2025, mas tem um ponto que está em aberto, que é a cota de gênero, né, dentro dos 30%. E aí, de novo, porque a gente precisava desse recadastramento, e é uma das coisas que a gente está discutindo esse ano, de que até o final do ano
definir dos 30% qual é o percentual mínimo para as mulheres. E, de novo, a gente tinha botado paridade, e, às vezes, paridade não é necessariamente ideal, porque se as mulheres estiverem acima, você teria que trocar uma mulher por um homem. Então, a gente quer botar um critério da mesma forma, que é no mínimo 30%, vai ser no mínimo X% para as mulheres, para ir, e, obviamente, aí, com isso, você consegue garantir uma maior diversidade no serviço público. E a gente percebeu que, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas, a gente já tem hoje, com base no cadastro, qual é o percentual de cada ministério, etc. E, obviamente, o Ministério dos Povos Indígenas, do ponto de vista de negros e pardos, tem um percentual muito baixo, mas tem 56% de indígenas. E, obviamente, o Ministério, a gente já percebeu que isso tem que estar também, né? Então, a gente foi vendo algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas, mas estamos fazendo isso. A gente acha que até o final do ano a gente vai conseguir ter todas as diretrizes para, em 2025, cumprir, provavelmente até extrapolar a meta, né? Acho que era uma meta que a gente botou, é ambiciosa por um lado, mas, por outro lado, a gente acha que ela é o mínimo realmente que é possível ir além dela facilmente, né? Então, a gente espera que, em 25, na verdade, a gente tenha extrapolado essa meta, não esteja exatamente na meta. E aí, até o final do ano, a gente apresenta aqui as nossas iniciativas junto com o Ministério da Igualdade Racial. Muito legal. A implementação sempre vai ensinando algumas coisas para a gente, né? Os nossos desafios. Governadora, gostaria de comentar alguma coisa sobre a fala da ministra, porque ela vai ter que nos deixar. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite de Denis, de Weber, Camila. E eu assumi agora o governo de Pernambuco há quase 6 meses. E, para mim, é um privilégio poder estar aqui nessa roda de conversa com tanta gente diferente, alguns amigos que revejo e pessoas que eu estou podendo encontrar para debater assuntos tão relevantes. E as iniciativas que estão sendo colocadas aqui são perfeitamente replicáveis no Estado. A ministra estava falando e eu pensando, poxa, acho que a gente consegue fazer todo esse mapeamento e Fernanda ali da assessoria já está dizendo que... ele está anotando, eu pensei que ele ia me dizer alguma coisa que a gente estava fazendo. Na verdade, nós não estamos ainda. Mas, então, a gente quer saber exatamente a metodologia para poder a gente aplicar lá em Pernambuco e conseguir fazer esse mapeamento de maneira mais adequada. Eu vinha conversando hoje pela manhã com Cleusa no avião e fazendo o mapeamento dos nossos estudantes também, percebemos que 40% deles não se declaram de nenhuma raça. Então, essa questão que está sendo levantada cá, e diante da nova perspectiva que se tem, da autodeclaração e como as pessoas se enxergam, são extremamente relevantes para a gente fazer os nossos censos, recadastramentos, e com isso a gente ter o perfil sociodemográfico de cada uma dessas, dos nossos trabalhadores, dos nossos servidores, mas também dos nossos clientes, né? De quem está conseguindo ser atendido pelo serviço público e quem, sobretudo, está excluído desses serviços, a partir da análise de quem a gente consegue chegar. Então, já pedindo um benchmark aqui, ministra, para que a gente já tenha o contato para poder andarmos com isso lá. Obrigada, foi um prazer. Ellen, gostaria de comentar alguma coisa sobre a fala da ministra? Eu gostaria. Primeiro, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que, no meu caso, eu preciso me apresentar. Pode ser que muitas pessoas não me conheçam. Eu sou Ellen da Silva, sou cofundadora da Main Consultoria Antirracista. A gente é uma organização que foca em trazer a luta antirracista para a mesa do povo brasileiro ser tão comum quanto arroz com feijão. E a gente gosta de fazer isso com o servidor público, porque a gente entende que as pessoas negras e indígenas precisam, né, dos serviços públicos. É o grupo que mais acende quando a gente olha saúde, 80% das pessoas que usam o SUS são negras. Educação também, as matrículas, a gente percebe essa preponderância das pessoas negras. Então, é a nossa arena de disputa que a gente gosta muito. Então, o nosso trabalho é com letramento e também com produção de recomendações para governos estaduais e federal. Então, ver essa interação maravilhosa aqui entre os entes federativos é muito bom. Eu acho que é bem legal reiterar, essa disputa de dados está no documento de recomendações, foi esse que a gente construiu com o movimento Pessoas à Frente, e essa questão do não preenchimento e também de quais são as categorias, né? O povo brasileiro, como a gente teve um histórico de negação
do racismo e aí negação da identidade negra, é muito comum que, historicamente, as pessoas não tenham se autodeclarado como pretas e pardas. Então, com as ações afirmativas, com tudo que aconteceu nas últimas décadas, essa discussão esquentou, mas a gente precisa qualificar ela. Então, tem muitos territórios, pela dimensão, às vezes tem mais povos indígenas no território, então as pessoas têm dificuldade. Será que eu sou pardo? Será que eu sou preto? Será que eu sou branco? Então, envolve qualificação do debate, não só dentro das secretarias, mas de quem implementa. Às vezes, a pessoa que está lá na escola, ela fala, vamos marcar branco aqui para todo mundo, ou não preenche, porque não acha uma política importante. Então, a disputa de dados é a disputa zero para a gente conseguir equidade. Então, fico muito feliz com esse compromisso público aqui, já de um Estado e do governo federal, e espero que possamos inspirar outros aqui com essa discussão. Muito bem. Governadora, vocês fizeram em Pernambuco um processo de seleção estruturado, né? E eu queria saber se, de fato, isso trouxe mais pessoas, mais mulheres, mais pessoas negras, se isso, de fato, gerou mais oportunidades de inclusão dentro do serviço público. Como é que foi esse processo lá? Bem, primeiro, eu preciso trazer um pouquinho da experiência do que vivi enquanto prefeita de minha cidade antes de ser governadora de Pernambuco. Eu fui prefeita de uma cidade chamada Caruaru, capital do forró, nessa época junina, todo mundo veio no Fantástico, no Jornal Nacional. São quase 380 mil habitantes. E lá a gente iniciou um processo, né? Fiz as escolhas sempre do time de liderança de secretários executivos, buscando combinar a capacidade técnica com sensibilidade política e competências capazes de fazer face aos desafios que estão postos na gestão pública de maneira geral. E trouxemos muita gente nova para o time, né? E essas pessoas precisavam de processos de qualificação, de capacitação gerencial, formação de liderança. Eu mesma fui alvo de muitos processos de formação de liderança, inclusive com a Fundação Lema, com a Comunitas. Tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, estudando, debatendo temas, e pude dar essa oportunidade também para tantos outros que trabalharam comigo. A gente lá estabeleceu processos de seleção de diretores de escola, coordenadores pedagógicos, secretários escolares, uma mudança de paradigma muito forte para permitir que a gente pudesse também parametrizar quais entregas que a gente precisava cobrar de cada um deles. Agora, no governo de Pernambuco, a gente estabeleceu uma premissa, né? Eu e Priscila, a vice-governadora, fomos a primeira dupla de mulheres eleitas para governar um Estado na história do Brasil. E, quando eu fui eleita prefeita de Caruaru, eu fui a única mulher eleita no segundo turno no Brasil, né? Ganhei uma página da Folha de São Paulo completa e meu sonho é sempre dizer assim, poxa, gostaria demais de não ser reconhecida sobre isso, né? De que isso passe a ser natural, mas não é. Estabelecemos como premissa trabalhar com equidade de gênero na composição do secretariado. É uma premissa, é uma decisão política. Porque se a gente deixar no ordinário, no natural, os currículos de homens vêm talvez no parâmetro de 10 para 1, de 100 para 1, né? Nos apresentam 100 homens para chegar a uma mulher. E a discussão é, poxa, não é possível que nós não tenhamos uma mulher com capacidade de cumprir, de exercer essa função. Ah, mas ela nunca exerceu uma função dessa. Mas é claro que não, nunca foi lhe dada a oportunidade para fazê-lo. Então, a gente conseguiu hoje ter o governo do Estado com 52% de mulheres ocupando cargos de alta liderança. Isso não aconteceu por acaso, aconteceu porque a gente decidiu fazer assim. E não é decisão simples, porque quando a gente sai do ordinário, há um processo de estranhamento, né? De reacomodação das placas tectônicas. A gente agora está evoluindo, estamos fazendo os processos de seleção para gerências regionais de educação, para gerências regionais de saúde, vamos fazer os processos de diretores de escola, também seletivos, e, com isso, a gente poder trabalhar esse misto de qualificação técnica e trabalhar a formação gerencial deles. Havia processos seletivos instituídos lá, na época do governador Eduardo, desde 2007, 2008, mas isso não estava sendo implementado ao longo do tempo.
era sempre, muitas vezes, a designação pro tempore, e o quanto é importante a gente poder dar oportunidades para que outras pessoas possam exercer esse espaço de poder, não é? E lhes digo que sempre que a gente faz algum movimento dessa natureza, ele precisa ser acompanhado de um processo de formação de liderança, para que a gente possa desenvolver as pessoas em todas as suas potencialidades e que a gente continue abrindo portas para que essas pessoas possam alçar novos voos. Tem muita gente que eu conheci no dia da posse. Teve gente que eu conheci um mês depois da posse, né, não sendo secretário, mas ocupante de cargo de presidência, porque eu dei uma de headhunter, olhei o currículo, fizemos uma entrevista, às vezes, à distância, e trouxe para cá. E escolhi uma delas, era uma mulher grávida, inclusive está para ter bebê agora. E essa história de mulher grávida e de mulher em idade fértil é, muitas vezes, um local onde a gente bate e volta, né? Contratar mulheres jovens para exercer esse espaço de poder é muito difícil também, alguém que abra espaço. E eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, fazê-lo. Primeiro, contratar a presidente da Fundação de Previdência, em Caruaru. E, quando eu a convidei para ser presidente da Fundação, ela disse: Raquel, mas eu estou grávida. Eu disse: isso não é um problema para mim. Né? Você dá conta do trabalho e você forma alguém capaz de poder lhe substituir enquanto você está de licença maternidade? Ela olhou para mim e disse sim, depois de chorar. Né? E contratei a secretária de Qualificação e Trabalho, ela também estava grávida. Ela disse: Raquel, só tem um problema, porque eu olhei o currículo, falei por telefone, eu disse: vamos lá, no dia da posse a gente conversa mais um pouco. E ela disse: mas, Raquel, só tem um problema, eu estou grávida. Eu disse: eu preciso dizer para você que isso não é um problema para mim. Não é? Eu vou contratar mulheres jovens e elas têm direito a ter seu bebê e têm direito a ter a licença maternidade, e eu vou sempre lutar para que outras mulheres possam ocupar esse espaço. Porque me deram uma oportunidade uma vez. Eu tive meu filho enquanto eu estava como secretária de Criança e Juventude do governo de Pernambuco. E eu sei o quanto isso foi importante para mim. E eu quero que isso não seja mais um elemento a lhe tirar do páreo pelo fato de você estar noiva. Eu fui eliminada de uma seleção. Pelo fato de engravidar. Eu já participei de uma seleção em que me perguntaram assim: você tem filho? Não. Mas por quê? Não, porque essa missão que você vai exercer não pode ter filho. Mas eu disse: como assim? Né? O fato do tempo que você dedica às crianças talvez seja um impeditivo para isso. O fato de você ficar noiva talvez seja um impeditivo para você cumprir a missão de que você está sendo selecionada para isso. A gente ri, fica desconfortável, né? Dá uma risada sem graça. Né? Hoje eu consigo falar sobre isso e rebater, mas a maioria das pessoas não consegue nem perceber, como muitas vezes eu não percebi, o quanto o fato de eu ser jovem, no passado, mais do que agora, e o quanto o fato de poder ter filhos ou de ter filhos pequenos são fatores impeditivos para a mulher exercer liderança. Isso precisa ser página virada, não é? Isso não pode mais ser algo que faça parte do roteiro de entrevista de uma mulher. Né? Não, é só um comentário até do nosso boletim de estatística de pessoal em relação ao que a governadora trouxe. A gente viu que, dos homens que exercem cargos de liderança, 68% têm filhos até 18 anos. E as mulheres que exercem cargos de liderança, só 20 e poucos por cento têm filhos até 18 anos. Então, claramente, ainda tem uma questão de gênero. Porque ninguém pergunta para o homem: você vai ter filho? Você tem filho pequeno? Isso não é uma pergunta para o homem. Mas, para as mulheres, é. Não, e lá o nosso ministério é o Ministério dos Filhos Pequenos. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 9 meses. Kiki, que é minha secretária executiva, tem um filho de 6. O Adalto, que é a secretária executiva de 1, tem um de 3. Né? A chefe de gabinete tem um de 4. A consultora jurídica tem um de 4. Então, assim, todo mundo lá tem filho pequeno. Monta um berçário. A gente vai montar um berçário. E está funcionando super bem. As mulheres, mesmo com filhos pequenos, estão dando conta do recado. Claro que você tem que respeitar, mas aí são direitos. Os homens deveriam ter esse direito também, de ter filho pequeno e poder serem pais presentes, né, e não serem pais ausentes, que é o problema que sobrecarrega ainda mais as mulheres. Então, era só para reforçar esse ponto aqui da governadora e que a estatística demonstra isso, infelizmente. Bom, eu saí do governo quando eu tive meu filho, né?
Enfim, não me arrependo, foi uma decisão que eu tive que tomar, enfim, mas é uma realidade, né, das mulheres. Enfim, eu era secretária adjunta e eu não consegui levar as duas coisas e tive que tomar essa decisão. Mas, enfim, é uma decisão pessoal, não fui obrigada mas tive que, porque não foi possível tocar os dois trabalhos. Muitas vezes a conjuntura, embora seja uma decisão pessoal, a conjuntura nos impõe a decisão que, teoricamente, para nós é discricionária. É muito difícil. E aí isso nos traz o tema da permanência, né? Nós falamos muito da seleção, e aí eu queria trazer o tema da permanência, que são políticas de permanência dessas pessoas, então, das mulheres, dos negros, nos governos, né? E aí eu queria perguntar para você, governadora, e depois vou fazer essa pergunta para a Ellen também, porque, sendo governadora, isso dá um conforto às mulheres, né? Eu sei que eu tenho uma governadora, eu tenho uma vice-governadora, então eu me sentiria protegida no seu governo, me sentiria muito confortável. E pensar que tipo de política a gente tem que ter para a permanência dessas mulheres. Enfim, eu trabalhei num governo que eu era a única secretária adjunta de todos os secretários adjuntos. Então, eu tinha piadas machistas, piadas sexistas em todos os ambientes, eu tinha que engolir muita coisa, enfim, né? E eu sei que muitas mulheres que estão aqui já passaram por isso, né? Governos ainda são ambientes muito masculinos. E sabendo que no seu governo tem 52% de mulheres, já deve ser um ambiente muito mais confortável. Então, ter mais mulheres já é uma medida muito boa para a permanência de outras mulheres, né? E aí eu queria ouvir que tipo de outras medidas a gente tem para a permanência das mulheres, né, nos governos. Se existem medidas que a gente pode ter, até para outros governos poderem adotar, para essas mulheres se sentirem mais seguras, mais confortáveis, mais acolhidas, enfim. Porque o dia a dia não é fácil, né, num governo, sabemos todos nós, né, todas nós. E aí pensar também para ela em que tipo de medidas a gente pode ter para a permanência das pessoas negras nos governos, né? Porque entrar não é fácil, mas uma vez que você entrou, o ambiente ainda é muito branco, o ambiente ainda não vai ser acolhedor para uma pessoa negra, né? Ela pode ser, enfim, a gente tem na GV alunos negros que a gente está tentando cada vez melhorar. E a gente tem discriminação desses alunos na entrada, pelos seguranças, a gente tem a discriminação desses alunos em todos os lugares, e a gente tem que procurar melhorar o acolhimento dessas pessoas. Então, eles podem ser barrados na entrada da esplanada, eles podem ser barrados na entrada dos governos estaduais, municipais, podem achar que essas pessoas não são dirigentes, podem achar que essas pessoas são funcionários terceirizados, podem achar que essas pessoas são, enfim, qualquer outra coisa, e eles sofrerem preconceito em cada momento da sua jornada enquanto servidores ou enquanto gestores, né? E essa permanência pode ser prejudicada por todo tipo de preconceito que eles vão sofrer, porque a gente é um país com racismo estrutural, né? Então, queria perguntar para vocês como a gente trata a permanência dessas pessoas uma vez que elas estão incluídas, né, nessas posições de liderança. Me permitam falar um pouco mais da parte prática, e eu vou deixar para vocês, para poder nos dar o protocolo, para a gente, ou construir junto com a gente, métodos, né, de poder acolher melhor. Mas eu falo isso em todo ambiente que eu vou, né? Eu fui prefeita, deputada, exerci cargos públicos por concurso, como delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado que sou, e eu sempre me preocupei muito e sempre falei sobre isso, sempre não, porque às vezes no começo eu não tinha tanta coragem, de que eu não quero ser alguém que esteja sendo utilizada por conta do meu sotaque ou do meu gênero para tirar fotografia. Muitas vezes nos colocam em palcos, né, para que a gente possa representar uma diversidade que parece não existir dentro das instituições, ou que muitas vezes não existem dentro das instituições. Então, por exemplo, no debate dentro do meu partido, né? Hoje sou presidente estadual do PSDB lá, sou vice-presidente nacional do partido.
E quando fui candidata a prefeita por lá, eu disse, olha, eu estou aqui falando em nome dos prefeitos, mas não me usem somente por causa do meu sotaque. A gente precisa de escancarar as portas do partido para permitir mulheres disputando espaços de poder de verdade. Isso significa que não termos candidaturas laranja, isso significa trazer mulheres e empoderá-las e conseguir dar-lhe recurso financeiro para disputar as eleições. Isso significa colocar mulheres no governo que vão estar ocupando Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria, como eu fiz em Caruaru, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, ocupando espaços cujas competências técnicas ela dispõe, mas que muitas vezes não são dados a ela, porque são espaços ordinariamente ocupados por homens. Então, o governo é feito por pessoas. E quando você coloca aqui o nome do movimento Pessoas à Frente, eu digo sempre que eu quero sempre ser julgada muito mais pela minha atitude do que pelos meus discursos e teorias, considerando que eu exerço um espaço de poder relevante. Então, acho que a empatia, o fazer junto, o acolher, o compreender o contexto diferente de cada um. E cada um tem um contexto diferente. E para mulheres isso é muito mais difícil, para negros e mulher negra ainda mais. Não é? Então, se a gente compreende esse contexto e acolhe, a gente cria uma corrente do bem onde todo mundo vai fazer isso. E a liderança, pelo exemplo, ela é fundamental de ser exercida. Eu não tenho um protocolo pronto. Eu não sei se deve existir. Estamos criando. Acho que é importante não só os dados, o diagnóstico, compreender ações, trabalhar a formação das nossas pessoas sobre este tema, porque em muitas mesas que eu sento, só há homens. Imagino que as mulheres que estão aqui também passam por isso. Eu tenho certeza disso. E em quantas e quantas reuniões que eu participei que eu precisei levar um homem para poder o interlocutor ter para quem olhar enquanto deveria conversar comigo. Porque ele olha para o homem e responde para mim, olhando para ele, considerando assim, hipoteticamente, que você é um homem. Mas parece estranho, mas é isso que acontece. As mulheres não estranharão. E é muito difícil falar e ocupar esse espaço. E a gente tem a obrigação de escancarar portas para permitir que outras mulheres possam estar aqui. Eu quero muita mulher que não seja para tirar retrato, eu não quero me abraçar com alguém que eu só vá utilizar a figura no Instagram e dizer, puxa, que legal de eu estar aqui abraçada com uma mulher negra, militante. Eu quero que você possa fazer parte daquilo que eu quero construir para o nosso governo, para o nosso povo. Então, eu estou mais fazendo uma reflexão do que vendo que existe um protocolo. Até porque, como a gente tem muito pouca mulher, em Pernambuco, dos 49 deputados, 6 são mulheres, dos conselheiros do Tribunal de Contas, nenhum é mulher hoje, dos desembargadores estaduais, só uma é mulher. E isso acaba se naturalizando. Somos muito poucas e a gente ainda não sabe como nos protegermos. A gente começa primeiro umas com as outras. E daí a gente conseguiu extrapolar para os demais. Obrigada, governador. Você ainda está desbravando o caminho, É isso mesmo. Eu estou só preocupada com a ministra. Tem que sair. Você quer deixar uma mensagem final, ministra? Queria muito agradecê-la desde já pelas palavras e pela participação. Primeiro, pedir desculpa de ter que sair agora, mas acho que, na verdade, é só reforçar. Acho que foi muito bacana esse painel. Eu queria ter ouvido a Ellen mais um pouquinho, mas acho que vou conseguir ouvir depois. A gente já teve reuniões juntos, vamos continuar nos encontrando, sem dúvida nenhuma. Acho que era reforçar a importância desse dia aqui, dessas reflexões que vão ser ao longo do dia inteiro. Muito bom ouvir a governadora, ver todas as preocupações que ela tem. Eu acho que a gente está, enfim, deixar o Ministério à disposição aí para as iniciativas que a gente pode fazer junto, A gente já está tendo contatos com a governadora. Aliás, meus 2 primeiros contatos foram com as 2 governadoras, com a Raquel e com a Fátima, para justamente fortalecer as mulheres na liderança, que eu acho que é esse ponto aí das mulheres e pessoas negras que precisam. E aí, acho que só reforçar que a gente, no Ministério, junto com o Ministério da Igualdade Racial e das Mulheres, montamos um grupo de trabalho interministerial para justamente melhorar o ambiente, para o ambiente deixar de ser
fazer um ambiente antirracista, antissexista, para melhorar, justamente ter um local saudável de trabalho onde as pessoas possam se sentir e poder permanecer sem ter os problemas que as mulheres e as pessoas negras enfrentam cotidianamente nos seus locais de trabalho, mesmo dentro do serviço público. Então, acho que a gente está muito focado nisso. Mas, mais uma vez, obrigada e parabéns aí a todas as organizações, as instituições que organizaram e todo mundo aqui que está presente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Ellen, por favor. Obrigada, Cibele. Eu também esqueci de agradecer, que eu me empolguei aqui na apresentação. Acho que o Movimento Pessoas à Frente, encampar essa agenda de equidade racial, é um passo muito inovador, muito ousado. Essa agenda não é óbvia, né, para a gestão de pessoas e gestão de pessoas no serviço público. Então, agradeço a confiança para construir o GT, para construir o GT e para estar encampando aqui nesse primeiro encontro presencial. Eu queria dar um passo atrás para a gente falar, antes de falar de permanência, e isso é um aprendizado que a gente teve facilitando conversas com servidores públicos. A gente precisa sair do lugar de falar de antirracismo porque é uma coisa moral. Racismo é errado. Precisa virar um compromisso ético. E isso é muito diferente. É uma diferença de você fazer porque precisa pro forma ou do porque você tem a absoluta certeza de que pessoas negras e indígenas no Estado elas elevam a qualidade das políticas públicas. Então, esse é um compromisso que é o passo zero. Porque, do contrário, se a gente não achar que a presença de pessoas negras e indígenas eleva a qualidade do serviço público, pela perspectiva, pela história de vida, por usarem os serviços, por terem experiência de uso, né, dos serviços públicos, a gente vai sempre culpar as pessoas negras e indígenas por elas não estarem aqui. Então, puxa, não tem governadora negra, deve ser porque... Será que elas são competentes o suficiente? E a culpa fica do sujeito e não da estrutura do Estado, e não das políticas que a gente faz para atrair e selecionar. Então, acho que essa premissa não está dada. Esse compromisso ético que revira as entranhas, que fala, puxa, eu não consigo viver se 56% da população brasileira não está representado nas mesas de decisão. Então, acho que essa é uma premissa zero. Para isso, a gente precisa de letramento, a gente precisa de mergulhar em quem nós somos enquanto pessoas, né? Porque a gente é pessoa antes de ser servidor público, né? A gente é movimento pessoas à frente. Então, acho que essa é uma discussão urgente, para além dos dados. Os dados só vão existir se a gente tiver esse compromisso ético. E a gente consegue os bônus, né, de ter essa perspectiva das pessoas negras e indígenas pagando os ônus. Tem alguns ônus. Eu acho que aí, quando a gente vai falar de permanência, a gente precisa também discutir um pouquinho que o racismo estrutural é uma realidade objetiva e que ele molda as realidades do Brasil, ele molda as experiências. E aí eu trouxe algumas reflexões aqui para a gente pensar, né? Porque se a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma dinâmica absolutamente segregada, se a gente olha em algumas mesas, né, a gente falou de mulheres, mas tem muitas mesas que não tem nenhuma pessoa negra. Né? Se a gente olha o lobby desse hotel aqui, tirando as pessoas negras que estão nessa sala, parece Noruega, né? Tem um tomzinho de Noruega, o Brasil, várias mesas. Então, essa é uma reflexão importante. A gente precisa entender que é o cimento da nossa sociedade, o racismo. E isso gera algumas questões bem objetivas. Então, quando a gente fala que está trazendo uma mulher negra para uma posição de liderança, é muito possível que ela seja mãe solo. Porque a gente olha os dados e vê que mais mães solo são mulheres negras. Como que a gente vai fazer o Estado acolher? Né? Então, precisa de creche, precisa de políticas desse tipo. Então, essas são dimensões bem objetivas. Se a renda das pessoas negras é diferente, se o acesso à educação, se o acesso à moradia, isso tem impacto quando a pessoa vem. Bons, né? E também os ônus que o Estado precisa ajudar a pagar. Mas tem também as dimensões subjetivas. Eu acho que essas, a Cibele já abordou um pouquinho na entrada, né, da pergunta, na permanência, e elas são absolutamente importantes. E por a gente ter poucas pessoas negras tomando decisões, moldando as políticas de gestão, essas perguntas não são dadas, né, elas não são óbvias. Então, por exemplo, muito das sociabilidades que fazem as pessoas ascenderem ao poder são relações de confiança que, às vezes, são estabelecidas na escola bilíngue que elas estudaram quando era criança. A gente não estava lá, não tem como construir essa relação de confiança. Por isso que as ações afirmativas são tão revolucionárias, porque elas colocaram lado a lado, ainda com trajetórias diferentes, pessoas muito
diferentes e díspares, né? Trajetórias muito díspares, e aí a gente consegue ir criando relações de confiança, e que o trabalho ele é construído também para a gente experimentar e ver como outros trabalham. Então, eu acho que essa coisa do colégio privado, mas também das universidades, uma GV da vida, eu não consigo inventar que eu estudei lá, né? Ou você estudou ou não. E aí, todas as sociabilidades, até do privado, do clube, enfim, tem um conjunto de relações, e isso falta aí mentoria, né? Outra, se você está num espaço que todo mundo é procurador, se você está num espaço que as pessoas têm cargo político, é natural a conversa do como fazer isso. Agora, se no espaço que você está, a maioria das pessoas são trabalhadores informais, é isso que você sabe mobilizar, né? Então, a gente precisa criar espaços para desenvolver as competências que as pessoas negras e indígenas já têm. A gente tem resiliência, a gente tem história de vida, né? A gente chega na universidade com ações afirmativas com muito capital. Às vezes, passando, inclusive, se a gente olha o delta, né, de onde a gente saiu para onde a gente chegou, é mais resiliência que outras trajetórias. E aí a gente não celebra isso porque, às vezes, o inglês não está com o sotaque perfeito, porque não estudou em Oxford. Então, o que a gente precisa, né? Acho que aí precisa questionar a régua, precisa inovar nisso. E essa inovação é feita com dedicação de quais são os buracos aqui que a gente precisa preencher e o que essa pessoa traz de inovador que é só dela, que é só dessa trajetória. Então, acho que isso é importante. Outro ponto que é muito importante é o fato de ser gerido, a maioria de nós, por pessoas brancas. Eu acho que esse é um ponto, como o racismo está muito internalizado dentro da gente, o imaginário social coletivo de todo mundo é que pessoas negras são menos aptas a estar em posições de liderança. E não é porque a gente quer, não é porque a gente é malvado, mas olha o Congresso, olha todas as instituições, né, que estão aqui, as instituições de governo. Temos pouquíssimas pessoas negras. Então, a gente vai criando esse imaginário coletivo que ele é difícil de desconstruir por melhores pessoas que sejamos. Então, muitas vezes, a dificuldade do gestor é de identificar nessa pessoa negra o que ele vê como potencial. Porque Narciso acha feio que não é espelho. Então, se a gente não vê um pouco de nós no outro, a gente acha que ali é difícil. Será que a pessoa tem atitude? Será que ela tem o tom de voz? Será que a roupa não é colorida demais? Será que ela sabe se portar? Então, isso que tudo parece muito subjetivo é o que, no final do dia, decide a nossa ascensão ou não, né? E são pontos muito importantes para olhar. E eu acho que tem um pouco também da nossa própria experiência, porque, como seres humanos que somos, reagimos ao espaço. Então, a gente percebe, ninguém aqui me vê como liderança. Tudo que a gente pensa ali num cargo de gestão intermediário, tudo que eu faço é questionado por quem me lidera e por quem é liderado por mim. Uma hora você começa a duvidar, né, se você deveria estar ali mesmo. E aí esse ciclo ele é imparável. Então, eu trouxe aqui um conjunto de desafios, mas eu acho que programas como o FIAR, no governo federal, criando letramento, criando estratégias de gestão, políticas de gestão, para lidar com esses desafios, a gente consegue avançar. E é um mato alto que a gente vai ter que cortar, porque se a gente não está nem convencido que tem racismo, para começar a ver, aí a gente precisa criar as estratégias, testar. O serviço público pode ser inovador, ele pode criar estratégias para isso, e essas políticas de gestão serem mais efetivas e conectadas com boas práticas, né? Acho que isso que é interessante falar. E, por último, para a permanência de pessoas negras e indígenas no serviço público, eu queria reiterar o papel de responsabilização das pessoas brancas. E aí eu acho que isso não é num tom revanchista, nunca foi isso que as pessoas negras fizeram nesse território. A gente, ao longo da história, desde a escravidão, a gente luta por liberdade do nosso povo. As políticas, todas as alcançadas, então a própria abolição, né, a 10.639, que é o ensino de África, as cotas, essas que a gente está falando agora da Lei 12.990, são lutas longas que a gente demanda quase há séculos, e a gente conquista, mas, às vezes, precisa alguém tomar a decisão de que isso é relevante. E, quando bate na pessoa branca não letrada, ela fala, será que isso não vai ferir a função de universalidade do Estado? É a primeira pergunta que é feita. E a gente precisa olhar para os dados. Se as pessoas negras estão aprendendo menos, o Estado brasileiro não está atingindo o seu objetivo. É só olhar os dados de aprendizagem, os dados, né, frageizinhos que a gente tem, eles já mostram. Aprende metade em matemática, aprende metade em língua portuguesa. Que compromisso de Estado é esse que a gente só atende uma parte da população, né? Então, acho que essa reflexão das pessoas negras, brancas, né, de lidarem com a ancestralidade, foram decisões que os seus ancestrais tomaram, né, de restrição, de dificuldade, de hierarquização. Precisa tomar outra agora. Precisa pegar o boi, né, pelo chifre e tomar decisões hoje que mudam essa realidade.
Então, acho que essa responsabilização das pessoas brancas, e pensando nessa sala aqui, fica ainda mais urgente esse convite de celebrar o povo brasileiro, porque é o que somos a maioria, né? Muito bom, Ellen. Muito obrigada. Então, não tem um protocolo, né? Tem uma lição de casa, certo? Para todos e todas nós. É muito legal. Eu recebi aqui um recadinho de que a Carmen Lúcia está a caminho. E ela vai legal, né? E ela vai, mas agora a gente está na hora de, infelizmente, da gente fazer as nossas considerações finais aqui para passar para vocês poderem também falar, né? Infelizmente, porque eu poderia ouvi-las por muito tempo. Eu estou aqui bem. Foi uma discussão muito, muito legal. Passou muito rápido para mim, que o cronômetro fica aqui piscando na minha frente. Então, eu queria muito agradecê-las. E acho que, só para comentar, Raquel, acho que... desculpa, falei Raquel aqui, porque eu fiquei me sentindo muito íntima depois dessa conversa, mas governadora, desculpa. Acho que você é uma liderança muito inspiradora e tem feito muita coisa, mesmo sem o protocolo, né? E depois do que Ellen falou, chamo de Ellen já porque Ellen é minha colega querida, você pode contar com muita ajuda, né, para a formação, pelo que Ellen disse aqui. Então, já tem feito muito, mas pode ter muito mais braços, né? E acho que a formação é um enorme caminho, né? Porque a gente, formando pessoas, a gente consegue com que as pessoas percebam. Muitas vezes é uma falta grande que a gente tem de percepção mesmo, né? Então, cada vez mais eu percebo como a formação é um caminho. E consultorias como a da Ellen, já fazendo muito jabá da Ellen, porque ela é muito boa mesmo, e ela fez formação para a gente, e a gente realmente se transformou. A gente percebe coisas que a gente nunca tinha percebido mesmo antes. E então, eu queria passar para as suas considerações finais, e depois para a Ellen, e a gente vai passar para poder ouvir os nossos colegas aqui. Tá bom. Para quem participa do debate, ver esse zero aqui chega a dar uma agonia. Eu tenho 1 minuto, pelo menos, né? Sim, tem 1 minuto. Todo mundo vai me matar, mas você tem 1 minuto. Denis não, nem Camila, né? Gente, olha só. Primeiro, para mim, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de fazer parte de uma rede tão diversa. Dizer de que, quando a gente chega em espaço de poder, a gente tem condição de fazer muita coisa. E lá em Caruaru, como em Pernambuco, que eu estou apenas há 5 meses, a gente pode fazer muita diferença a partir do olhar diverso que a gente tem sobre formação de política pública. Eu precisei ser prefeita de Caruaru para construir uma maternidade, para construir 5.000 vagas de educação infantil, para abrir centros de qualificação profissional para a mulher, para botar a mulher dentro da creche fazendo qualificação profissional enquanto seu filho está estudando. Agora o sarrafo subiu no governo do Estado, eu prometi 60.000 vagas de creche, 5 maternidades. E isso não é por acaso. É porque não adianta a gente achar que as mães solos que vivem na periferia, né, que são as mais afetadas pela pobreza, pela falta de uma habitação digna, pela falta do emprego, pelo emprego mais precário, elas vão ter condição de exercer cargos de liderança se a gente não dá política pública para elas. Elas precisam conseguir sair de casa, elas não conseguem. Ela está deixando com o irmão mais novo para poder sair com o mais velho para fazer um bico. Então, política pública de verdade, de maneira estruturada e de modo sustentável, que não seja colocada para trás a partir de quem quer que seja, quem quer que esteja no cargo de poder depois que nós sairmos, é o que faz diferença de verdade. Então, deixo aqui, para que todos aqui têm a sua experiência, mas a soma dessas experiências pode olhar para o seu território, para o seu chão, para o seu universo e perceber o quanto a visão diferente que cada um traz, que as mulheres trazem, que os negros trazem, podem sedimentar conceitos dentro da gestão que permitem a mudança de verdade, né? Então, que a gente possa aproveitar as oportunidades que todos nós temos, todos os dias. Obrigada. Ellen, suas considerações finais?
Também vou falar 1 minuto, estou sentindo a pressão aqui do olhar. Gente, primeiro agradecer, dizer também que eu estou muito inspirada, governadora. Eu acho que toda vez que a gente leva qualquer tipo de diversidade para o serviço público, e aqui a gente não falou de várias, né? A gente não está falando, por exemplo, de pessoas trans, que são as mais assassinadas no Brasil. A gente não pode dormir com isso. Não é normal, não é comum. É inaceitável, né? Então, todos os grupos, né? Eu acho que aqui a gente não vai destacar, mas acho que quanto mais a gente trouxer a diversidade, melhor as políticas públicas são, elas representam a força e a experiência do povo brasileiro. Eu queria reiterar o fato de o que a gente pode ter de mais antirracista no Brasil é ter boas políticas públicas, porque a gente garante oportunidades de tentar querer ser presidente, de tentar querer ser governador. Eu acho que isso é muito forte. Eu queria dizer também que a luta antirracista no Brasil, que é aqui os exércitos que eu componho, ela sempre foi um exercício de imaginação. Né? As pessoas escravizadas imaginaram que elas podiam ser livres. As pessoas que estavam no século XX imaginaram que as políticas de embranquecimento não iriam vencer e que a gente estaria aqui até hoje, e estamos. Então, é uma imaginação maravilhosa, e eu imagino outro Brasil. E, para imaginar eu gosto daquela fala do Darcy Ribeiro, né? Que eu tenho tão nítido o Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói o que é. Mas aqui a gente tem possibilidade de tirar um pouquinho dessa dor do que é. Esse compromisso, eu acredito que pessoas brancas podem ser boas aliadas. Eu acredito que a força da luta dos movimentos negros já deram grandes marcos legais. A gente precisa de implementação, precisa de vocês para dar o respaldo político, né? Eu acho que é o primeiro grande ponto de falar que esse é um ponto de qualificação das nossas políticas públicas e de celebração do povo brasileiro, porque aqui a gente pode fazer boas perguntas do tipo: o que eu estou fazendo para que as pessoas do meu time tenham as experiências técnicas, políticas, de gestão, para amanhã a gente ter um presidente negro? O que eu estou fazendo? Dá para fazer em todas as arenas que vocês estão aqui. Então, acho que esse convite cheio de esperança, eu sou uma pessimista esperançosa, e eu acho que vai dar. Estamos aí num caminho para isso. Obrigada. Então, contextualizando um pouquinho, ministra, nós falamos, antes da senhora chegar, sobre... Nós tivemos a ministra Esther Dweck também, que teve que sair, infelizmente, mas nós falamos um pouquinho sobre lideranças no setor público e falamos sobre a importância de recrutar lideranças por competências, o impacto que essas lideranças têm no setor público, e falamos também sobre a importância de incluir pretos e pardos e mulheres nesses cargos e o impacto que isso tem nas políticas públicas, né? Resumindo bastante, né? Que teve coisas bem interessantes trazidas sobre a experiência da governadora Raquel e sobre a experiência que a consultoria da Ellen tem trazido na cultura antirracista, na militância antirracista, no letramento e todo o trabalho que a Ellen tem feito. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora sempre tem trazido no debate público a importância da democracia para a promoção da igualdade, né? E eu gostaria de trazer uma pergunta ao inverso, né? Quando a gente pensa na equidade, eu queria saber qual o papel da equidade e da representatividade, como a gente tem discutido aqui, mulheres, negros, sobretudo nessas posições de lideranças, qual o papel dessa equidade para a promoção da democracia? Muito obrigada, bom dia a todos. Quero que não apenas cumprimentar cada um, mas me desculpar com cada um. Eu tinha um compromisso às 9h da manhã no Ministério Público e achei que daria tempo sem nenhum problema. Mas, apesar de dizerem que nós somos, e somos mesmo, um grupo de pessoas silenciadas historicamente, nós mulheres, aliás, aqui estou vendo que são 4 mulheres, a gente tinha que ter garantido a cota de gênero para os homens. Reparação histórica, claro. Mas podem imaginar que, quando se juntam
as pessoas do direito, principalmente, dizem, ministro, fique descansada, a senhora sai daqui até 10 horas, me diziam, mas cada um vai falar 3 minutos. 3 minutos no direito, tem prazo em dobro, e aí as coisas continuam. E aí eu estou no meio, quando eu vi que deu horário, eu falei, no meio do hino nacional é impossível sair de uma mesa. Então, eu peço desculpas, equívoco meu de ter calculado que era possível chegar a tempo. E agradecer pela oportunidade, mais uma vez, de estar num encontro de diálogo como esse. Sobre a questão, eu acho que não há possibilidade de a gente cogitar de democracia sem igualdade. Nós falávamos agora no Ministério Público, é um encontro da CONAMP, da Confederação Nacional do Ministério Público, e o Ministério Público brasileiro dos estados tem hoje 54% de mulheres, promotoras e procuradoras. Eu perguntei, dos 27 procuradores gerais de justiça, quantas mulheres? 2. Não, mas tem a sub. Não, não quero ser sub, não nasci para ser sub. Quero ser ela. Não é? Então, assim, não há possibilidade de ter democracia sem igualdade. Porque a nossa grande luta é de fazer com que políticas públicas e também a administração particular se faça com respeito ao princípio, que é o princípio da humanidade, deste marco civilizatório que vivemos, deste momento civilizatório que vivemos. O princípio mais importante do direito, o princípio mais importante do direito brasileiro, o princípio mais importante da Constituição brasileira, inscrito pela primeira vez nessa Constituição de 1988, é o princípio da dignidade humana. E somos todos, mulheres e homens, iguais na nossa dignidade, na nossa humanidade. E somos todos únicos na nossa identidade. Portanto, houve uma construção no sentido de que os humanos não são iguais. Quer dizer, nós, mulheres, parecemos muito, quase parecemos com outros seres humanos que são os homens. E eu digo quase porque o princípio de uma convivência pode ser na empresa, pode ser no trabalho, pode ser na sala de aula, pode ser no poder público. O princípio da democracia e da convivência humana com chances de viver em paz é a confiança. E só se confia em alguém que você acha que reflete o que você é, que reflete o seu eu, que é o seu espelho. Ora, se nós sempre fomos considerados, como diria Rita Lee, bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão, ô gata borralheira, fica no seu borralho, você sabe qual é o seu lugar. Isso é uma construção que se passa de maneira sutil, perversa e permanente. Isto passou no espaço particular, isso vem para o espaço público, e o que hoje, nesses últimos 35 anos, a Constituição brasileira fez, e a Constituição é um marco que a gente precisa de construir, é determinar que a dignidade humana, sendo o princípio maior de uma convivência para a gente construir uma democracia, se faça em respeito da igualdade. Quando a Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 88, ela também trouxe, entre muitas novidades que nós tínhamos e achávamos, a minha geração errou nisso, porque nós achávamos que tínhamos conquistado, todo mundo estaria de acordo, e que democracia sempre. Não bastava dizer ditadura nunca mais. Democracia sempre. Agora vemos que não é bem assim. Democracia é igual a uma planta que a gente tem que regar todo dia, cuidar todo dia, fertilizar todo dia, para ela ficar cada vez mais forte. E não é que não tenha tempestades, a vida tem tempestades, mas que ela não possa ser destruída. Mas, quando veio essa Constituição, ela trouxe, no artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E eu ouvi, sendo professora de Direito Constitucional, com muita frequência em sala de aula, brincadeiras. Mas nem mulher acredita, está vendo? Precisaram de colocar isso na Constituição. Não, precisaram de colocar numa Constituição um texto que outras constituições não têm, porque a desigualdade no Brasil é tão grande, tão preconceituosa, sexista, machista, misógina, e eu estou falando porque eu sou juíza do Supremo Tribunal. Não é por isso que eu não sofro preconceitos. E estou usando o verbo que quero, sofro. É um sofrimento. A gente conta para o parceiro, conta para uma amiga. Fiquei indignada.
Há poucos dias, e quando estava agora no Ministério Público, uma pessoa foi entregar uma encomenda, um cidadão brasileiro qualquer, foi entregar uma encomenda na minha casa aqui. E perguntou para a pessoa que estava na porta, não estou entendendo se eu deixo ou não deixo esse documento aqui, porque disseram que era para uma autoridade, agora estão dizendo que aqui mora uma mulher. É a sociedade. É assim que eu vivo. Autoridade barra homem, mulher não autoridade. Isto é o dia a dia de todos nós. Ora, imagine isso numa empresa, nas nossas campanhas contra a violência contra a mulher. Nós resolvemos, o ano passado, nós resolvemos um grupo, eu com um grupo de juízas, que a gente iria ver como a gente ajudaria as mulheres que sofrem violência doméstica, passam por um processo, o agressor é afastado, mas ela, às vezes, não tem condição de subsistência, o que faz com que haja um retorno, muitas vezes, para o quadro de violência. E conversamos e algumas empresas ofereceriam empregos. Os juízes, então, já as encaminhariam para que elas pudessem ter, então, o seu ganho e a sua autonomia. E várias não quiseram. E eu disse, por que não estou entendendo isso? Porque isso é um aprendizado, até ajuda, quando nos ajuda e quando a gente ajuda também, é um aprendizado permanente um com o outro. E ela dizia, porque nós somos discriminadas na empresa, só está aqui porque foi violentada. Então, também não quero. Então, há todas as formas de preconceitos e não se constrói uma democracia com preconceito. Preconceito haverá. Há quem não goste de mulher, sendo juiz, e há uns 6, 8 anos atrás, não me diziam, agora eu escuto, porque deram voz a todas as formas de preconceito e as pessoas acham que podem falar. Odeio mulher sendo juíza. É muito mais dura, é muito mais rigorosa. Há pouco tempo escutei. É que mulher não é muito confiável, não faz acordo. Você não confia em alguém, você não é solidário. E a Constituição brasileira trouxe, no artigo 3º, inciso 1, o que todos nós brasileiros, e agora queremos que os alunos aprendam já no 1º grau, é o objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O Estado tem muito mais formas de não poder exercer o preconceito, embora exerça. Os tais cargos comissionados e tudo mais. Mas, no concurso, as mulheres têm a igualdade de condições quando têm que provar as suas habilidades. E, como é tudo formal e público, o preconceito é menor. Na empresa, não é. A empresa não tem que me contratar necessariamente segundo critério objetivo. Prefere um advogado do que uma advogada? Não tem problema nenhum. O Estado não pode fazer isso. Então, não por acaso, por exemplo, no Ministério Público, que é a carreira por concurso público, nós temos 54% de promotoras e procuradoras, porque é concurso. O Judiciário, por exemplo, a Justiça do Trabalho tem um número maior de juízas do que de juízes, porque é concurso. Quando se chega aos cargos mais elevados, que aí não é concurso, é que as mulheres não chegam. Mas isto vale também na vida particular, na vida privada. Nas empresas, o número de dirigentes é muito maior de homens do que de mulheres. Então, como é que você vai ter uma sociedade em que a menina possa ter as mesmas oportunidades para que não tenha que, de novo, a gente ficar daqui a 50 anos escutando isso, e nós sejamos uma sociedade livre, porque ninguém é livre se você não pode sequer escolher o que você quer ser, segundo a sua vocação, segundo o seu talento, até para ajudar a humanidade. Não há possibilidade de a gente falar numa democracia. O Brasil tem muitas humanidades. Nós estamos numa sala hoje em Brasília. Hoje, um empresário pôde ir para o seu trabalho, certamente, no seu helicóptero, que ele legitimamente dispõe. Hoje, uma mulher pegou um filho no meu sertão mineiro, pela mão, vai caminhar umas tantas horas para pegar um ônibus, que é quase uma jardineira ainda, para depois chegar na primeira cidade que tem um posto de saúde. Todos eles são o Brasil. Portanto, a construção da democracia passa por uma
igualação, uma ação pela igualdade, porque a igualdade é estática. A igualdade é um retrato que se tira, nós aqui estamos em condições iguais. A igualação é a dinâmica da igualdade. É como a sociedade trabalha para chegar a uma igualdade em que a diferença não seja tão brusca como essa que todos nós aqui sabemos, que agora de manhã deve ter acontecido. Alguém vai num carro em condições tais para o seu trabalho e alguém em condições desumanas. Eu dizia ontem ao secretário Nilmário, do Ministério dos Direitos Humanos, ficar 2h30 exprimida dentro de um ônibus, com todo tipo de violência ali dentro, para chegar a um trabalho, tendo que acordar às 4h30 da manhã, e depois mais 2h30, ou seja, 5 horas exprimida dentro de um ônibus, isso não é também violação aos direitos humanos? Acho que é. E nós temos isso todo dia no Brasil. Nós somos um povo de muitas humanidades, mas ainda somos um povo com muitas desumanidades. A desumanidade é injusta. Eu tinha um professor de filosofia do direito, governadora, que dizia que ele não gostava muito de bicho, porque ele dizia: um tigre não destigresa, uma zebra não dezebra. O ser humano criou o direito porque ele é capaz de negar sua humanidade. O homem se desumaniza. Isso tudo faz com que a gente pense como construir e reconstruir um Brasil com igualdade para todos, guardadas as identidades únicas de cada um de nós. Eu acredito que este processo de igualação pelo qual nós lutamos porque sofremos e não queremos uma sociedade de jeito nenhum só de mulheres, falo por mim, mas acho que falo por muita gente, não quero uma sociedade sem homem. Homem é uma alegria, homem é a melhor coisa. Uma delícia tudo, com todas as possibilidades que eles oferecem para a gente ser melhor. O diferente é ótimo. Não quero é um em que me desvalorize por eu ser o que eu sou. E, portanto, eu não acredito numa sociedade que se diga democrática se não tiver respeito à identidade do outro. E vou terminar dizendo uma coisa que eu tenho levado pela vida como uma lição, e não um poema da Cecília Meirelles, que ela dizia: já fui loura, fui morena, fui Alice e Beatriz, fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Meu sonho é que cada brasileiro possa ser o que ele quer ser, de acordo com a sua identidade e o seu talento. Eu acho que nós podemos, e dizia Guimarães Rosa que sorte é isso, merecer e ter. Eu acho que nós merecemos e temos que lutar para ter. Acho que a formação democrática é essa. Muito obrigada, ministra, pela sua fala. E, enfim, queria saber se a governadora quer fazer algum comentário, ou a Ellen. Eu estava rezando aqui para não ser eu. Ah, maravilhosa. Depois da fala da ministra, né, eu sempre, primeiro, dizer que sou uma fã incondicional sua, do seu trabalho, da sua militância. O quanto você me representa, nos representa, e agradecer sempre por isso. E eu ouvi uma fala da senhora uma vez, essa história da desumanização, né, da humanidade e da impossibilidade de sermos nós mesmas. Né? A gente falava um pouco antes sobre isso, né? E a gente tem uma condição muito privilegiada. Né? Mas a gente vive um estado, e no meu estado, somos campeões de feminicídio. Né? A gente imagina que a mulher tem condição de sozinha se livrar disso. Né? Eu, enquanto deputado estadual, apresentei uma PEC para que tivesse pelo menos uma mulher na mesa diretora da Assembleia Legislativa. E aí eu ouvi de muitos dizendo assim: ora, é só você organizar dentro do seu partido que ele lhe indica. O problema é que o partido não indica. Né? A gente não tem... Os instrumentos não estão postos para a gente poder ocupar esse espaço. E, assim, vida longa à senhora, que a senhora não se aposente nunca e continuando ajudando a gente a seguir em frente. Eu tenho um sobrinho de uns 4 anos que vai fazer o Chico, que ele outro dia me disse assim: você vai fazer aniversário outra vez? Ainda? Pô, Chico. Ele disse: e dói?
Eu não posso aposentar, porque se eu não sair para trabalhar, eles vão achar que eu já morri. Me enterram na família. Só queria, antes da Ellen falar, dizer uma coisa para a governadora, que, assim, a violência física, esse feminicídio que explodiu na pandemia, até porque o agressor, muitas vezes, estava, aliás, a maioria das vezes, estava no mesmo espaço da agredida. E nós tivemos, e era isso que a gente discutia há pouco no Ministério Público, não a duplicação, mas um aumento de violência, não em número, mas em forma de exercício, porque as mulheres estavam no mesmo espaço e elas não podiam representar contra o agressor. Então, nós, no Conselho Nacional de Justiça, criamos aquela campanha do sinal vermelho na mão. Ela ia numa farmácia, apresentava, e, então, imediatamente vinha alguém que socorresse e havia, então, processo. Porém, claro, na sequência de uma representação, tem o processo, o juiz tem que fazer audiência. E nós estávamos fazendo, no período da pandemia, a audiência por vídeo. Fazia-se, portanto, por vídeo, e muitas vezes ela desdizia o que ela tinha dito. Não, foi um mal-entendido. Foi uma hora, fiquei com raiva e tal. Aí ela passou a ser, o Ministério Público passou a entrar em juízo contra ela por denunciação caluniosa, porque ela tinha falado que o marido teria agredido, o companheiro tinha agredido, não tinha agredido, na hora da audiência ela desmentiu. E ela desmentia porque quem segurava o celular para fazer a audiência era o agressor. Portanto, se ela confirmasse, ela era assassinada. Então, isso tudo é um aprendizado nosso. Então, essa formação, uma nova formulação, uma transformação que nós precisamos de empreender, como a senhora diz, governadora, é para que a gente tenha uma outra etapa, porque isto nós chamamos de civilização, mas é pouco civilizado, de você exterminar o outro. Não, a democracia é um processo de viver melhor, não de matar quem não seja aquele com o qual a gente convive. E eu acho que o Poder Executivo, que promove as políticas públicas a partir da lei, tem este papel de tornar mais igual com eficiência, porque não é por acaso que a gente passou a ter o princípio da eficiência. Semana passada, a gente discutia 10 anos daqueles movimentos do junho de 2013. Eu dizia, a falta de eficiência do serviço público faz com que a gente tenha a insatisfação do usuário, todos nós. E, por isso, nós precisamos de pensar em reformular essas políticas de acordo com a qualidade do serviço prestado a cada pessoa. Eu acho que é esse que o Estado tem que promover e tem que propiciar, e a gente, cada vez mais, tem que formar pessoas para terem essa multiplicação de saberes. Bom, eu acho que, do meu lugar aqui, estou vendo também brilhando ali o tempo, não vou olhar. Mas eu queria celebrar, primeiro, ter essas mulheres, especialmente a senhora ministra, porque eu acho que é muito potente a gente aprender a conversar primeiro sobre como falta essas lideranças, né, mulheres, pessoas negras e vários outros grupos que a gente comentou antes, e o quanto a gente não fala quando elas estão lá da contínua violência, né? Então, não estar lá, não sermos a maioria, não quer dizer que quando a gente chega vai ser fácil. Então, essa falta de falar sobre isso, às vezes, faz a gente chegar muito iludido. Meu sonho é ser governador, e quando chegar lá vai ter coisas muito parecidas. Né? Então, pior, porque aí vai ficando mais complexo o espaço, né? E mais pressão. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente pensar em letramento. Né? A gente pensar no letramento, porque não é possível que as pessoas que são da minha faixa etária hoje queiram fazer as mesmas coisas que as pessoas que têm 50 anos a mais. E a gente vê a reprodução existindo dentro dos espaços de trabalho, no setor privado, no terceiro setor. Então, acho que isso é muito potente, mas também acho muito potente a gente reiterar o poder da diversidade. A gente chega aqui e ouve uma ministra dessa que traz poesia, que traz força, que traz resiliência, que traz competência. Então, é um conjunto de características que, quanto mais pessoas diversas, mais a gente vai ouvir. Será que tem um slam na próxima? Né? O que a gente vai ouvir? O que vem aí dessa população brasileira que não está nesses lugares? Então, eu estou saindo assim, com o coração cheio, inspirada e fortalecida para os desafios que eu ainda vou ter. Os meus também são complexos. E eu acho que de outras mulheres aqui são, mas a gente sai fortalecida por vocês e fortalecendo umas às outras. Obrigada. Muito bom.
Muito bom ouvi-la, ministra. Queria muito agradecer essas palavras inspiradoras e pensar quanto é importante ter mulheres em espaços de liderança, né? Mais uma vez, repetir isso. Porque elas são inspiradoras, porque elas tomam decisões importantes que vão abrir caminho para outras mulheres que vão chegar, né? Então, acho que fica muito forte essa mensagem para mim, o quanto o trabalho da Ellen é importante, o trabalho da governadora Raquel é importante, quanto o trabalho da ministra Carmen Lúcia é importante e inspirador para outras mulheres se inspirarem e pensarem que elas podem ser o que elas quiserem, para outras pessoas negras pensarem que elas podem fazer o que elas quiserem e virem nesse caminho que vocês estão abrindo. Então, queria muito agradecer a vocês pela manhã de hoje e por essa mensagem que vocês deixaram, que é uma mensagem de que há um caminho a percorrer, mas de que vale a pena percorrer esse caminho e continuar a trilha que vocês deixaram abertas. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o Sérgio.